Eu quero falar sobre a poligamia e sobre a desobediência. Deus falou para Abraão: sai da tua terra, vai para uma terra que eu te mostrarei. E ele obedeceu, ele foi para Canaã. Porém, Canaã, houve seca, houve uma grande fome e seca. E Abraão resolve descer ao Egito. Eis aí o problema da desobediência. Quando chega no Egito, Faraó gostou de Sara. Os seus soldados a viram, que ela era muito formosa e bonita, a Bíblia descreve. Faraó traz Sara para o seu harém. Quando Sara está lá, Deus entra em sonhos e mostra a Faraó que aquela mulher é a mulher de um homem de Deus. E Faraó vai lá e diz: olha, porque eu fiz isso contigo, porque tu não me disse que era tua esposa e tal, ele com medo de morrer. Então toma tua esposa e vou te presentear, vou te dar umas servas aqui. E acabou dando uma serva chamada Agar, vai escutando. Essa serva Agar ficou sendo serva de Sara, serva de Abraão também. E Abraão volta para Canaã. E lá eles começam a trabalhar, e a demora da promessa, Deus tinha dito que ele ia ser pai de nações. Vem aqui para fora, no capítulo 15, que eu te mostrarei, olha as estrelas dos céus, assim será a tua descendência, a tua posteridade. E Abraão disse: o que me adianta eu ter essa promessa, mas eu não tenho filhos? A ansiedade, o desespero, a agonia dessa promessa não se cumprir. E então, no capítulo 16, Sara tem uma ideia que vai atormentar até os dias de hoje o povo hebreu, o povo de Israel, ou seja, o povo judeu. E aí Sara diz: deita com minha serva Agar, aquela que recebeu no Egito, porque Abraão foi para o Egito por desobediência. Porque todas as vezes o contexto bíblico, quando Deus fazia ter fome na terra do povo de Deus, em Canaã, ou em Jerusalém, ou Israel, era para o povo se voltar para Deus, ficar na dependência de Deus. E sempre o povo de Israel recorria ao Egito. Sempre, 12 vezes eles recorreram ao Egito. E aí o que acontece? A Sara tem uma ideia e diz: olha, deita com minha serva. A poligamia. Deita com minha serva. Porque era uma cultura da época, era uma tradição. E Abraão vai lá e obedece a Sara, deita com Agar, e sai, e ela engravida do Ismael. Passou-se 16 anos depois, aí já começou a ter problemas. Agar não queria mais obedecer a Sara. Sara tinha ciúme de Agar, porque tinha um filho, Ismael, filho da promessa e tal. 16 anos depois, nasce o filho da promessa. O filho da promessa, o Isaac. E começa a ter contenda entre os irmãos, entre as mães e entre Abraão. O que é que acontece? Abraão teve que mandar Ismael embora. Ismael virou príncipe no deserto, teve 12 filhos, 12 príncipes, porque Deus falou: vou te abençoar. Ismael é o pai dos árabes, só para você ter noção. O ancestral dos árabes é o Ismael. Isaac é o filho da promessa. Por isso que existem israelitas, descendentes de Isaac, Jacó, ismaelitas, descendentes de Ismael. Ismael, pai dos árabes, Isaac, Jacó, o pai do povo hebreu, o pai do povo de Israel, que vem lá de Jacó, que foi transformado seu nome em Israel, e também o pai dos judeus, Isaac, ou seja, da linhagem de Abraão. No Alcorão, eles consideram muito o Ismael, que Ismael é o pai dos árabes. Então é por isso que no Alcorão tem muitas referências sobre Ismael, e eles creem profundamente. Então, para você ver que ali começou a ter várias etnias, vários povos, várias nações através do Ismael, e aquelas nações, depois de um tempo, elas ficaram contra o próprio povo de Deus. Por isso que tem um conflito de irmão. Por causa de quê? Por causa da poligamia. Olha, para você ter noção, Agar engravida, começa a desprezar Sara. Sara maltrata Agar também. Depois nasce Isaac, filho de Sara, com Abraão. E há conflito entre os irmãos. Resultado: Agar e Ismael são expulsos.
Jacó também teve problema com a poligamia. Jacó e Lia e Raquel. E ainda trouxeram as servas, Bila e Zilpa. Teve muitos problemas Jacó também, ao ponto de um filho de Jacó ficar com a mulher dele, só para você ter noção. Então, a poligamia é um problema. A situação, rivalidade intensa entre Lia e Raquel, competição por filhos, ascensão de Jacó, a isenção de Jacó em alguns pontos também. Resultado, um ambiente cheio de competição, disputas, inveja e conflitos familiares. Olha o problema também de Elcana. Elcana, que era casado com duas mulheres, Penina e Ana. Era uma briga, rivalidade, contenda, problema de Penina provocava Ana, porque Ana era estéril, sofrimento emocional, até Deus abençoar Ana. Davi e suas várias esposas. Davi teve várias mulheres, teve problema, ciúme, disputa dentro da família, tragédia entre os filhos. O pecado dele com a Batseba fez com que ele destruísse a família dele. 4 filhos de Davi foram mortos, entendeu? Por causa do pecado de Davi. Então isso é poligamia, entendeu? A receita está aqui do que deu errado e também eu tenho do que deu certo, para nós seguirmos hoje. Então, a tragédia entre os filhos, Aminon e Absalão, conflitos familiares e desobediência, desordem em casa. Salomão e suas mulheres. A situação de Salomão teve muitas esposas estrangeiras, deu problemas, elas desviaram o coração dele, do Senhor, a servir outros deuses. Resultado, idolatria, divisão do reino de Israel, ou seja, a divisão das 12 tribos de Israel foi por causa da idolatria de Salomão, porque as mulheres, o coração dele se voltou para as mulheres, várias mulheres, e ele acabou caindo da idolatria, e por conta disso é o contexto da divisão das 12 tribos, entendeu? Lá no livro de Juízes, a situação de Gideão teve muitas mulheres e uma concubina, problema de seu filho Abimeleque, o filho da concubina, mata os irmãos. Esse é o problema da poligamia. Resultado, caos na família. Esaú e suas esposas trouxeram amargura para seus pais. Resultado, conflitos familiares e espiritual. Esse relato mostra um padrão claro. Ciúmes, rivalidade, divisão familiar, problemas espirituais. Aqui também eu escrevi o casamento conduzido com oração e direção de Deus. Pontos fortes. Isaac amou Rebeca, o amor verdadeiro. Isaac, o filho de Abraão, foi um amor verdadeiro. Conclusão, relacionamento construído com propósito e dependência de Deus. Boaz e Ruth começou com respeito, caráter, cuidado. Boaz protege a honra de Ruth. Ruth demonstra felicidade e humildade. Resultado, casamento abençoado. Eles entraram na linhagem de Jesus. Olha que bênção. Maria e José. Situação da gravidez milagrosa de Maria. José não a defamou. Pontos fortes. José foi justo, obediente, protetor. Maria foi humilde, submissa à vontade de Deus. Resultado, compreendem juntos o propósito de Deus. Áquila e Priscila, no Novo Testamento, trabalham e servem a Deus juntos. Resultado, casamento com propósito, parceria espiritual e missão em comum. Deus no centro, fidelidade um ao outro, respeito e honra. Paciência em tempos difíceis, propósito espiritual, tudo em comum os dois. Ou seja, nós temos a receita bíblica do que deu certo e do que deu errado. A Bíblia não esconde nada. A Bíblia não esconde nada. A poligamia é BO, é problema. Então, fica a dica, a desobediência, ela traz desordem, tragédia, traz desgraça, traz destruição. A desobediência, ela traz tribulação. Por conta da ansiedade de Abraão, de Sara, veio H no meio deles. Quando H veio, que era uma cultura da época, não a cultura de Deus, a cultura daquele momento, daqueles povos. E eles tiveram um filho que se tornou uma nação. Aquela nação ficou contra a outra nação que era do outro filho. Então guarda no seu coração que a desobediência é melhor obedecer do que sacrificar. A desobediência traz destruição.
Obedecei ao Senhor enquanto se pode achar.